Olá, boa noite, Jorge. Tudo bem? Então, boa noite, que tal? Tudo ótimo e com você? Excelente e a melhorar, como diz o outro. Ah, com certeza. Já estamos no ar e eu estou aqui hoje com o professor Jorge Dias Alves para contribuirmos aqui com este grupo maravilhoso, passando aqui algumas informações a respeito de energias e de como a gente pode cada vez mais, né, vibrar em frequências mais elevadas e em frequências mais sutis, né, que vão nos facilitar aí a manifestação daquilo que a gente deseja na nossa vida. Boa noite, professor Jorge Dias Alves. O senhor está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Boa noite. Professor Carlos Magalhães, boa noite a todos que me estão a ouvir neste momento do agora ou em qualquer outro momento do agora, porque na verdade e na realidade estamos sempre no agora. Perfeito. O que o senhor poderia, assim, contribuir com todos nós em relação ao seu ponto de vista, né, sobre a questão da energia que a gente precisa, ou que a gente, pelo menos, deveria, né, se propor a vibrar e a manifestar e a se manter o máximo de tempo possível? O que o senhor entende que a gente poderia estar fazendo, né, para que cada vez mais a gente conseguisse manifestar essa realidade que todos nós desejamos, né? Ou o que o senhor acha que nos impede? Como que o senhor poderia contribuir com a gente, com o seu ponto de vista? Pois, a nível energético, ou seja, espiritual, nós temos vários corpos. Muita gente acha que só temos o corpo físico. E, como é óbvio, desde criança fomos ensinados apenas a cuidar do físico. Não é? Tomamos banho, comemos, bebemos, vestimos uma roupa bonita, tiramos aquela roupa, vestimos outra, escovamos os dentes, fazemos a barba, penteamos-nos, etc. Isso é apenas o físico, não é? Esquecemos que temos outros corpos. Temos o corpo mental, o corpo emocional, o espiritual e outros níveis e subníveis. Então, como só cuidamos do corpo, por vezes estamos a vibrar numa vibração muito baixa, então só criamos dificuldades. Dificuldades a nível de saúde, a nível financeiro, a nível de relacionamentos, etc. O importante é, por um lado, existem as terapias, que eu também sou, além disso, também sou terapeuta, não é? O Carlos também é. Pronto. As terapias ajudam a limpar essas camadas que existem. Ao limparmos essas camadas podem ser também, depende do ponto de vista, também podem ser chamados elementais, magísticos, formas de pensamento e sentimento que estão manipulando a nossa mente e estão condicionando a nossa evolução e a manifestação dos resultados que queremos, porque somos induzidos a pensar de baixa vibração. Pensar não é, ciúme, mágoa, dor, sofrimento, enfim, todo esse tipo de coisas que grande parte da população mundial sofre dessa situação, não é? De baixa energia, vibração baixa, etc. Pois também o próprio sistema está feito para que assim seja. Não é como nessa sociedade, somos habituados e ensinados só a cuidar do físico e ignorar o resto e pronto, e acontece isso. É importante. Por outro lado, também já tive os atendimentos e há uma dificuldade em as pessoas perceberem que, ainda que faça uma terapia, uma apometria, ou o que seja, limpando todos os corpos e subtis, níveis, subníveis, se nós mantivermos o nosso ego no comando e os nossos pontos de vista fixos
negativos, voltamos a chamar essa energia ou essas entidades, depende de como queiramos interpretar ou explicar, não é? Porque se formos a ver do ponto de vista da entidade, tudo é uma entidade, uma casa é uma entidade, um veículo automóvel é uma entidade, uma forma de pensamento é uma entidade, nós somos uma entidade, um anjo é uma entidade, um demónio também é uma entidade, e tudo, uma casa pode ser uma entidade. E pronto, quando temos essa tendência a ficar naquela energia da mágoa de querermos perceber tudo, essencialmente é quando queremos perceber tudo e validar tudo. Sim, sim. Até se Há uma tendência para chamar outra vez essas energias. Até se o senhor me permitir aqui um parêntese, né? Eu sempre costumo dizer que nós, é até mais simples se a gente pensar da seguinte forma. Nós podemos escolher vibrar na frequência do amor ou na frequência do medo. Quando eu falo na frequência do amor, não é o amor pelas outras pessoas, não. É o amor incondicional sobre nós mesmos. Porque eu acredito, no meu ponto de vista, que a única coisa real que existe, de verdade, é o amor. Mas a gente acaba ocupando o espaço que deveria ser para o amor com o medo. E o medo, ele é como se fosse um adubo. O medo é como se fosse um adubo que vai potencializar a germinação de ervas daninhas. Vai potencializar a germinação da preocupação, da raiva, do ressentimento, do ódio, do julgamento. E o que acontece? Na medida que a gente vai cada vez mais potencializando isso, é claro que a energia do amor ela vai sendo cada vez mais diminuta e o espaço que a gente vai ocupando vai ser uma vibração mais densa. E essa vibração mais densa não é congruente com o que a gente deseja. Ela é, sim, congruente com aqueles 90% que está na nossa base subconsciente e que nos determina comportamentos que a gente muitas vezes não deseja ter. Por quê? Porque 90%, e depois eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho a respeito, sobre pontos de vista, porque 90% daquilo que nós pensamos não são nossos pensamentos. 90% daquilo que nós fazemos, nós somos condicionados a isso. Por quê? Porque nós vivemos nos pontos de vista. E os pontos de vista, eles são construídos a partir de parâmetros. Mas o meu parâmetro é diferente do seu. O meu parâmetro não é o mesmo do seu. Então, a gente tem que entender que o seu ponto de vista é interessante, assim como o meu é interessante. E se o senhor puder nos contribuir um pouquinho falando sobre pontos de vista, eu agradeceria. O ponto de vista também pode ser considerado uma entidade. Mas o ponto de vista de cada pessoa normalmente são sempre diferentes. Mas por vezes estamos a utilizar pontos de vista que nem são nossos. Eu próprio já me parei várias vezes, devia até me dar para rir, mas é verdade, com tipo comentários ou expressões que eu depois fico assim, mas isto é meu? E essa? É engraçado, não é? Às vezes familiares ou pessoas, amigos, tantas vezes fazem repetidas vezes que acabam ficando connosco. E nós, por vezes, manifestamos pontos de vista que não são nossos, opiniões, etc, etc, etc. Como aceitamos esses pontos de vista, eles ficam na nossa energia. E acabamos por estar manipulados por esses pontos de vista. Isso condiciona-nos, não é? Formam crenças negativas, crenças limitantes,
etc. Muitas vezes também não são nossas, são herdadas, são como é que é dizer, construídas através de, por vezes nem precisamos de ouvir as pessoas a manifestar, basta a energia do pensamento das pessoas que nos rodeiam, não é? Família, amigos. Normalmente as 5 pessoas com quem mais convivemos é que constroem um bocado as nossas crenças e a nossa energia. Se formos a ler, por exemplo, o livro A Biologia da Crença, ele diz que apenas 17% das crenças, das doenças, etc., é que são herdadas. O resto é captado pelas células através do meio ambiente, daquilo que as pessoas pensam e dizem. Não, não é preciso dizer, basta pensar. Por isso, o Carlos sabe, e eu também tenho essa experiência, nos atendimentos, pessoas que querem condicionar, querem que os filhos sejam de uma certa maneira, ou os companheiros, os maridos, ou as esposas. E isso não leva a lado nenhum, não é? Porque se nós quisermos mudar alguma coisa, primeiro temos que nos mudar a nós, mas temos essa a cultura, não é? De querer manipular, de querer controlar tudo. E isso também são pontos de vista, não é? São crenças, são situações que levam cada vez a mais limitação, a mais carência, a mais bloqueios. Mas falando a nível de vibração, voltando à vibração, por acaso eu tenho aqui de novo a escala das emoções. Não sei se está para ver. Depois a gente posta no grupo, né? O senhor pode falar, depois a gente posta lá. Mas, por exemplo, falando em hertz, que são ondas cerebrais, que nós emanamos quando estamos nesta energia, quando esses pensamentos ou sentimentos. Por exemplo, se estivermos com vergonha, nós estamos apenas com 20, a emitir 20 hertz cerebrais. E estamos contraídos, estamos cá no fundo do funil. Estamos em contração. Dores, mágoas, sentimentos, sentimos-nos oprimidos também. Culpa 30, tristeza 75. Bem, não vamos aqui enumerar todas, mas vamos aqui, por exemplo, o amor. O amor está em 500. Não está a ver? Da vergonha ao amor vai uma diferença de 500 Hz de diferença. Após uma terapia, uma meditação poderosa, sei lá, ouvir uns mantras, ouvir uns processos verbais que nós sabemos, a frequência pode aumentar para os 500 com facilidade. Sim, e o que permite, se o senhor permitir um parêntese, o que nos permite acessar essa frequência, até para as pessoas entenderem um pouquinho mais como que isso se processa, é mais ou menos assim. Todos nós, em essência, vibramos na frequência do amor, porque o amor é a origem de tudo. No momento que a gente se propõe a fazer uma terapia ou uma meditação ou qualquer coisa, nós fazemos técnicas e comandos, os quais nós entramos numa frequência mais sutil. Ao vibrarmos nessa frequência mais sutil, imagina assim, imagina um piano numa sala e um violão. O piano, você toca a corda Lá. Se ele estiver na mesma afinação, o violão, mesmo estando estático no outro lado da sala, a corda Lá dele vai começar a vibrar. Exatamente. É o mesmo caso nosso. A gente emite uma frequência mais sutil, através de técnicas e tudo mais. Exatamente. E a frequência de vocês que estão aí do outro lado, basta apenas desejar, não precisa nem acreditar. Porque o acreditar é racional, é ponto de vista. E isso vai além dos pontos de vista. Isso aqui acessa a consciência. É uma interferência via não localidade na consciência, tá? Então, é como se a nossa frequência fizesse a frequência de vocês ressonar na mesma frequência, e aquilo é essência.
Então, vocês se permitem entrar nesse canal. E aí, claro, a nossa intenção, os comandos, tudo, acaba entrando via esse canal na consciência de cada um. Só que, é claro, nós temos o poder de construir, de criar, de co-criador da realidade. E a qualquer momento nós podemos descriar, criar outra coisa, descriamos essa. Por isso que nós sempre focamos, ouça os vídeos, faça os exercícios, a maior parte do tempo do seu dia, em congruência com o que você deseja, e não em congruência com os seus paradigmas negativos, com as suas crenças, com os seus valores. Porque é isso que vai permitir que vocês não desconstruam aquilo que já foi construído. Porque uma vez imaginado, uma vez desejado, já é real. Imagine assim, é como se existissem infinitos futuros, realidades futuras para este momento atual. Já existe. E a gente se alinha àquele futuro que a gente cria. Mas ele já existe. Só que, é claro, se a gente se desalinhar, a gente deixa de acessar. A gente está noutra realidade. Exatamente. Já existe. Não tem como. Tudo já existe. Tudo que nós possamos desejar ou imaginar, já existe no universo que continha para vir para nós. Agora, se nós estamos a vibrar na culpa, na vergonha, apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho, inveja, tudo, é o que estamos a atrair para nós. Estamos a criar, nós estamos sempre a criar. Só que nessa dimensão, não é, da segunda e da terceira dimensão, estamos a criar mais do que não queremos, mais do que não queremos, mais do que não queremos. Sim. E vamos a vibrar na frequência do amor, da alegria, da paz. Estamos a criar mais dinheiro, mais amor, mais saúde, mais alegria. Inclusive, professor Jorge, é assim, hoje a física quântica ela já explica tudo isso. Em outros vídeos a gente pode falar a respeito. Mas assim, algum tempo atrás, exatamente em 1946, foi descoberto, próximo ao Mar Morto, um manuscrito que já era utilizado pelos antigos essênios, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, que se chama, era um manuscrito que foi escrito pelo profeta Isaías. E ele explica nesse manuscrito exatamente o que hoje os físicos, né, da física quântica estão falando. Que é o quê? É mais ou menos assim. Quando você... É a oração que eles chamam de oração quântica, né? Quando você faz uma oração, geralmente, o que as pessoas fazem? Elas pedem para acabar com a dor, para acabar com o sofrimento, para trazer dinheiro. Ora, veja bem, quando a gente pede algo sobre algo que não é positivo, a gente está decretando um sentimento de escassez, de necessidade, de falta. Estão a orar, perdão por interromper, estão a orar por aquilo que não querem. De carência, exatamente. E esse sentimento vai trazer mais daquilo que está faltando. Então, a oração, na verdade, esse manuscrito tem isso muito bem escrito, depois eu posso até falar mais sobre ele aqui, porque eu estudo esse manuscrito já há alguns anos, é basicamente o seguinte, é iniciar a fé de que forma? É você pedir para entregar aos outros o amor e a gratidão daquilo que você está sentindo por você já ter. Então, é mais ou menos assim, o que você deseja? Eu desejo saúde. Então, você sente gratidão pela possibilidade de acessar essa saúde e você vibra essa gratidão emanando isso para outras pessoas. A gratidão dessa possibilidade de ser saudável. Então, você acaba focando na saúde e não na escassez, e não na doença. Então, tudo é vibração. A vibração da gratidão antes ainda de acessarmos aquele bem que nós desejamos atrair. Mas é isso, é como não sei se já viu a dança da chuva. Sim, já viu a dança da chuva? É igual, os nativos vão fazer a dança da chuva e eles não estão a ver se já choveu nem se não choveu, eles apenas sentem a lama nos pés, embora o terreno esteja árido, esteja seco, mas sentem a lama nos pés, sentem o cheiro da chuva e
aquele tipo de coisas, antes de ter acontecido, já estão a sentir. E é isso. Sente gratidão, e sente gratidão por aquilo estar acontecendo, e aquilo acaba se manifestando. Acaba se Nós manifestando. temos esse poder. Há aquele cientista que é o Greg Brader, parece que é assim que se chama. Greg Braden. Esse, exato. Ele vai ver na prática com aqueles nativos. Tem até um vídeo, professor Jorge. Tem um vídeo no YouTube, exato. E tem um vídeo que mostra, inclusive, uma coisa, eu vou até postar no grupo depois, e é justamente com o Greg Braden. Ele no hospital chinês, também já vi. com alguns médicos que, na verdade, na China tem hospitais assim, também já vi e eles fazem um ritual lá, uma pessoa com câncer, e eles pegam no osciloscópio e eles mostram nitidamente o local onde tem o tumor. E aí eles congelam a imagem e pegam outro, né, com a imagem em tempo real. E eles começam a fazer essa manifestação de sentir aquela pessoa perfeita, de sentir. Então junta-se 4, 5 médicos ali e a gente vê nitidamente o câncer simplesmente desaparecendo. E isso daí tudo tem estudos científicos. Mas por que não é validado pela ciência? Pelo seguinte, porque existem muitas variáveis para que isso aconteça. E a ciência é matemática. Então, isso são testes empíricos que funcionam, porém a ciência não tem interesse de chegar amanhã e falar assim, olha, não compre mais remédio porque você pode curar a sua vida. Exatamente. As indústrias farmacêuticas que tinham que fechar e que dominam um bocado esse sistema, não é? Da terceira dimensão. Exatamente. Sem querer aqui extrapolar muito, mas a indústria farmacêutica, do armamento, dos combustíveis, etc. Pronto, mas não vamos por aí. E são coisas de... Por exemplo, a vibração, se for medir, eu meço, não é que eu como sou radioassistista, agora no pêndulo meço a vibração de qualquer objeto, qualquer ser vivo, qualquer situação, situação também. Mas posso medir de um medicamento. Ora, a vibração de um medicamento, como é que diz, da farmácia, como é químico, de um químico, tem vibração negativa. Se medirmos a vibração de um medicamento homeopático, de um remédio fitoterapêutico à base de ervas, etc., já tem vibração positiva. Mas o químico tem negativa. E por vezes, pronto, às vezes é necessário tomá-las, não é? Mas muita gente toma muito medicamento que não devia tomar. Estamos a servir. Sem contar que o medicamento é assim. O medicamento, às vezes, ele é necessário, mas a gente tem que ter a clareza que o medicamento ele serve para trabalhar no efeito. Então, é assim, a gente vai trabalhar no efeito, mas a gente precisa trabalhar na causa também. Claro, o efeito é o corpo, não é? Ele trabalha no corpo físico, mas exatamente. Não é a causa. Porque se a gente não trabalha na causa, a gente é a mesma coisa. Ó. Imagine que eu estou com um problema no fígado que me gera dor de cabeça. A dor de cabeça é o efeito, a causa é o fígado. Se eu não trabalhar na causa, eu vou tomar remédio para dor de cabeça, para dor de cabeça, para dor de cabeça, e o fígado vai continuar gerando dor de cabeça. Mas o fígado já é uma manifestação também de raiva, ira e esse tipo de coisas que já vem da mente. Mas eu estou dando um exemplo apenas para a pessoa entender o que é efeito e causa. Mas é claro, o fígado também já é uma somatização de informações negativas que nos trouxeram para o fígado. Mas é só para entender que a gente precisa trabalhar na causa. E a causa é isso. A causa é a falta de equilíbrio. É a inserção de informações negativas, não importa de que tipo. Pode ser através da comida, da respiração, de sentimentos, genéticos também, mas a gente tem como trabalhar, mesmo porque o DNA, a cada 7 anos, ele pode se modificar em 80%. Então, ainda que você tenha informações negativas, tem pessoas que falam assim, mas meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, será que eu vou ter câncer? Pois é,
Se você tiver medo de ter câncer, você vai ter Vai câncer. ter câncer mesmo, Você vai exatamente. ter câncer, porque você já tem o gene, você já tem essa facilidade e o medo vai fazer aquilo acontecer. Exatamente. Né? Então... É isso mesmo. O medo vibra a 100 Hz de ondas cerebrais. O medo, aquilo é do que tivermos medo, é o que teremos com mais facilidade. Portanto, e as pessoas podem dizer assim, mas eu tenho medo, como é que eu posso livrar-me do medo? Enfim, há várias formas. Há terapias, há mantras, há Ho'oponopono, há muitas coisas que se podem fazer. Mas a principal, Jorge, a principal é a gente estar decidido. Exatamente. E depois é a gente começar a focar, a dar importância àquilo que a gente deseja. O problema é que hoje mesmo eu atendi uma cliente e quando a gente pergunta o que a cliente deseja mudar, é claro que não é todo mundo assim, mas nesse caso, a cliente sabe tudo o que não quer, mas não sabe o que quer. Quando a gente fala sobre o que não quer, a gente está vibrando o quê? Negatividade, medo, apatia, culpa, e principalmente apatia, não é? Se não sabe o que quer, está apático. Está carente, está apático, se desaprova, se culpa, exatamente, se sente inferioridade. Então, é assim, o primeiro ponto é esse, é você estar decidido. No momento que você está decidido, você tem que reconhecer, claro, o que não está bom e o que você deseja mudar, você tem que reconhecer, mas a partir dali é só falar no que você deseja, é só pensar no que você deseja, é só sentir que é possível aquilo, porque quando você observa que tem outras pessoas que já conseguiram, então também é possível para você, também é possível. E aí sentir essa gratidão e as coisas começam a se manifestar, os caminhos eles vêm. Agora, se a gente fica no ponto de vista, o que eu posso dizer? Quantas pessoas deixaram de realizar sonhos por conta dos pontos de vista de outros? Que falaram, isso não dá dinheiro, isso então não vai a lugar nenhum. Tem pessoas que deixaram de realizar missões de vida por conta dos pontos de vista. Exatamente. Né? Então, um ditado que diz assim, não contes a ninguém os teus projetos. Porque quando vamos contar os projetos, a maior parte dos projetos não vão para a frente por causa dos pontos de vista logo da pessoa. A pessoa pode, depende, pode até manifestar por inveja, por ciúme, não, e às vezes por amor. Não, e às vezes por amor. E às vezes por amor. Às vezes é por amor, por querer proteger a pessoa para não se aventurar naquela aventura. Assim. E muitos projetos, muitas vidas têm perdido muita evolução à conta dos pontos de vista de outras pessoas. Porque já sabe, nós chegamos a um local público, está um grupo de pessoas, e chegamos lá e perguntarem, Carlos, sabe como é que você está? E você diz, eu estou bom, eu estou cada vez melhor. Muitos vão pensar, o Carlos está maluco. O Carlos está doido, ou então bebeu, que droga que andas a tomar? Carlos, eu não. Porque as pessoas estão habituadas e programadas para ouvir queixas. Ver, Carlos, como é que estás? Vamos andando, ainda agora passei ali, vi ali um amigo, está tão doente, eu estou quase igual, dói uma perna, mas ando aqui um braço. É o que vende, as pessoas só querem ouvir isso. Se dizemos que estamos bons, porreiros, cada vez melhor, você olhar para nós, está doido. Ou não acreditam, né? Então não acreditam, né? Mas por vezes julgam, não é? Está doido, bebeu, anda tomando alguma droga, enfim. Portanto, a melhor coisa mesmo é não se fizer nada ou então, quando alguém que vibra na mesma frequência, não é? Olha, vamos agora arrancar com isso, correr e tal, vamos. Porque para dizer assim a pessoas que não sejam preparadas, que não sejam na mesma frequência, na mesma dimensão, é preferível que não nos manifestemos, porque vamos nos encorajar logo. E aqueles que conseguem são aqueles que pensam, ok, tu disseste que não, mas eu vou fazer mesmo assim, e fazem. São poucos, mas também existem e fazem. Não? Já que nós estamos falando aqui de vibração e de frequência e tudo mais, assim, o
O que é exatamente a vibração? Na verdade é assim, todos nós sabemos que nós somos, o nosso corpo, né, esse veículo físico, ele é composto de células, de moléculas e de átomos. E os átomos, eles não são estáticos. Os átomos, os elétrons, eles giram em volta do núcleo do átomo. E o que determina a frequência que eles vibram e tudo mais? É justamente o nosso magnetismo. E o nosso magnetismo, é importante que se saiba o seguinte, o nosso pensamento, tudo que é a nível cerebral, manifesta sinais eletroquímicos. Eletroquímicos. Então, tem eletricidade e tem sinais químicos, que atuam nos neurotransmissores, que fazem eliciar as químicas, através dos nossos hormônios e tudo mais, que vai para a nossa corrente sanguínea e que pode ser pura ou pode ser veneno. Perfeito. Exatamente. Só que quando você junta, por exemplo, o pensamento com o que você fala, com a sua emoção, com o que você imagina, com o que você vê, com a forma como você age, todo esse conjunto, ele gera um sentimento. E o sentimento, ele tanto é gerado pelo que você pensa, mas ele também contribui para gerar o que você pensa. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o sentimento, a partir do momento que você tem o sentimento, você reforça o que você pensa. Porque você vê aquela realidade e você reforça. E o que acontece? O sentimento, ele se processa no fisiológico, no nosso timo, no nosso coração. E o coração, ele gera sinais eletromagnéticos, que são 10.000 vezes mais potentes que o eletroquímico. E a junção de tudo... Não entendi, Jorge. Do que o cérebro também. Exatamente. E a junção de tudo... A gente só pensa no cérebro, que o cérebro é que gera as emoções, que gera a energia. Exatamente. E a junção de tudo, essa junção de tudo, ela gera um campo eletromagnético que vai se manifestar através dos cristais de apatita da nossa pineal, e isso vai interagir com o extrafísico, com o cosmos, com o universo, com todas as consciências. Por que com todas as consciências? Por que você acha que às vezes você está em casa e você pensa assim, nossa, faz tempo que tal pessoa não me liga, aí toca o telefone. Não é coincidência. Não é coincidência. Você teve um sentimento e aquilo se manifestou. Porque a pessoa lá teve um sentimento de te ligar. E é instantâneo. Eu queria falar aqui de uma experiência que foi feita por físicos, tá? Que é o seguinte. Num determinado laboratório, eles pegaram uma pessoa duas pessoas, na verdade, e eles pediram para um ficar olhando para o outro e um deles fechar os olhos. E pediram para aquele que fechasse os olhos para pensar em alguma coisa. E o outro teria que adivinhar. E eles ficaram ali 5 minutos e nenhum adivinhou nada. Depois inverteu. O que estava com os olhos fechados abriu, o outro fechou, pensou, e o que estava com os olhos abertos também não adivinhou o que o outro estava pensando. Mas a intenção desse experimento era só criar uma conexão entre eles. Depois eles pegaram os dois e colocaram numa cabine que se chama... agora fugiu o nome, mas é uma cabine que ela é totalmente blindada contra sinais eletromagnéticos, elétricos, eletrônicos, ou seja... O consumo e assim, eu já ouvi falar também nisso. Ou seja, ainda que a gente tenha sinais eletroquímicos, magnéticos, não sairia daquela cabine e nem poderia entrar. E eles afastaram as duas cabines, colocaram cada um numa, e eles afastaram as duas do campo de visão uma da outra. E numa delas, eles colocaram uma lâmpada estroboscópica e colocaram várias células eletrocerebrais para medir a frequência cerebral de um e do outro. E no local que eles estavam fazendo isso, tinha umas pessoas do lado de fora, sentadas num bar, e eles pediram também para colocar alguns eletroencefalogramas naquelas pessoas que não sabiam de nada. E aí eles foram monitorar o que acontecia ali. E eles começaram a piscar a lâmpada estroboscópica numa das cabines. E qual não foi a surpresa deles? E o rapaz com os olhos fechados e vendados, mas a luz era tão forte que ele conseguia ver o lampejo. Quando ele via o lampejo, numa determinada região do cérebro dele, de 0 a 10, dava um pico de 9, assim.
toda vez que a lâmpada acendia. E o outro, que tinha se conectado com ele, mas que não estava vendo nada, na cabine dele não tinha lâmpada, no mesmo instante, exatamente no mesmo instante, dava um pico de 0 a 8. E os outros que estavam no bar, que nem sabiam de nada, no mesmo instante davam um pico de 0 a 2, de 0 a 1. Qual a conclusão dos cientistas? Primeiro, que estamos todos interligados. Exatamente. Segundo, que nós estamos interligados a nível não localidade. Por quê? Porque se essa comunicação se desse a nível localidade, teria que ter um lapso de tempo entre aqui e ali. Então, por exemplo, aqui pisca, ali pisca. E a questão não. O cérebro desfazia junto com o outro. É como se o outro estivesse sabendo já. Então, eles entenderam que essa comunicação se dá a nível extrafísico. Extrafísico. E o fato daqueles do bar, que não estavam vendo nada, sabendo de nada, e que também foram afetados com aquilo, significa que, por estarem ali na proximidade, aquilo estava interferindo diretamente neles. Então, estamos todos ligados a nível de consciência. E depois disso, foram feitos vários experimentos, inclusive com DNA, tirar o DNA de uma pessoa, a reação do DNA é a mesma da pessoa, afastar o DNA 100 quilômetros, 200 quilômetros. E isso foi os americanos que fizeram, cientistas americanos, os russos que fizeram. E tem aí na internet, é só procurar. Né? Então, quer dizer, já tem mais do que evidências que nós temos uma comunicação a nível de consciência, não localidade. Então, isso não tem o que discutir. Né? Alguma coisa, Jorge? Aquela experiência dos jogadores de basquete, não é? Que treinaram, uns treinaram só mentalmente, outros treinaram na prática, jogando, e quando foi na hora, havia 3 equipas, não é? Ou 2, e quando foi na hora da competição, os que treinaram só mentalmente, imaginando a bola entrar no cesto, acho que você também já falou dessa experiência. Não, não falei, mas por acaso eu conheço. Eram 3 equipes. Uma que treinou fisicamente, uma que não era jogador e treinou só mentalmente, e outra que era jogador e treinou com os olhos fechados mentalmente. A equipe que não era jogador, acertou mais do que os jogadores que treinaram jogando. Mas a equipe que era jogador e que treinou mentalmente acertou quase 99%. Por quê? Porque no mentalmente não errava. Por não errar, não havia limitação, sentia segurança. Então, na hora que foi para campo, não tinha aquela limitação, eu vou errar. Por quê? Porque eles fizeram aquilo várias e várias vezes e acertavam todas, porque era na imaginação. Então, eles não tinham a limitação de que poderiam errar. E assim erraram muito menos do que aqueles que ficaram treinando muito mais tempo fisicamente. Por isso que eu digo muitas vezes aos meus pacientes e amigos para usar a imaginação, porque a imaginação é a oficina da mente. E como nós estamos a usar a imaginação, por vezes estamos a usar a imaginação para criar dificuldade, para criar doença, para criar... Então, por que não usar a imaginação para criar aquilo que querem? Exato. Isso aqui, Jorge, que eu vou te mostrar, isso aqui eu treinei mentalmente, ó. Tá vendo? Eu treinei mentalmente, ó. E agora eu faço na mão, tá vendo? Ó? Claro. Consegue ver aí, não? Consigo ver. O mirabolismo que faz aí com a aliança. Isso aqui, na verdade, ó, eu estou fazendo com a mão esquerda. Até vamos falar sobre isso, porque é uma brincadeira, mas é assim, eu sou destro, tá? Eu sou destro. Esses exercícios que o Jorge está passando, né, que a gente está passando da mão esquerda, é sensacional, porque eu nunca me imaginei que eu pudesse fazer isso aqui, ó, com a mão esquerda melhor do que com a mão direita. Estou pensando, mas também estou fazendo. Sim. Temos que fazer, né? Temos que fazer. Por quê? Porque é uma questão de treino. Você pode ter certeza que no mundo tem talvez 30% das pessoas são canhotas e foram proibidas de serem canhotas. Por questões de que a mão esquerda é coisa errada, você não pode ser um médico se for canhoto, entende? Então a pessoa se inibe e construiu a mão direita para fazer. Então a gente pode fazer também com a outra mão. Aliás, tem vídeos de pessoas que treinam aí que elas escrevem com as duas ao mesmo tempo e de trás para frente. É só questão de treino, né?
É uma questão de treino, tudo é uma questão Mas de é treino. desconfortável, é desconfortável. Então, por isso, essa fase da gente passar... Por que é desconfortável? Porque a gente vai sair de uma zona de conforto. Assim como é desconfortável para a gente, por exemplo, quando a gente quer desenvolver um novo padrão, um novo paradigma positivo. Por quê? Porque nós estamos habituados, nós temos um hábito, aquilo que já era negativo, e ali gera uma zona de conforto, né? Então, por mais desconfortável que seja, a gente sempre tende a voltar para aquilo que a gente já está habituado. Por isso que tem insistência, não tem jeito. É como a nível vibratório também, há uma certa tendência a voltarmos ao mesmo. Então, às vezes, há pacientes que me dizem, ai, mas eu já tirei essa entidade, já tirei essa magia. Pois é, mas voltou. Mas há pessoas que não acreditam que tenha voltado, mas volta tudo ao mesmo. Mas, a vibração baixa, entramos em ressonância outra vez com essa, não é, frequência com essa energia e volta a vir. Não há outra... Uma coisa que eu percebi, Jorge, uma coisa que eu percebi é assim. Tem pessoas que me perguntam, eu trabalho a nível de terapia, principalmente com a homeostase quântica. Tem pessoas que me perguntam, quanto tempo eu tenho que fazer? Pois bem, eu faço isso há 9 anos. A questão é que não tem jeito. É o que está na Bíblia, orai e vigiai. Ora, exatamente. É isso mesmo. Eu, por exemplo, eu não tenho terapeuta. Eu participo do grupo e tal, mas eu leio um livro, no mínimo um livro por mês. Eu vou faço cursos, então eu faço 2, 3 cursos por ano, no mínimo, no mínimo. Então, eu estou dando palestras, ou eu estou fazendo consultas, então eu estou sempre vigiando, sempre vigiando. Agora, uma pessoa comum, que não trabalha nessa área, que trabalha numa empresa, ou que tem uma vida doméstica, ela tem que ter um mentor, ou então ela tem que fazer o mesmo, ela tem que estar sempre focada naquilo para vigiar. O orar é o sentir a gratidão. O vigiar é vigiar nada mais do que o pensamento que você traz para cá. É a sua percepção sobre tudo. E essencialmente, permita-me só aqui uma pequena introdução. Essencialmente, vigiar, e é muito fácil, porque nós, por vezes, estamos com pensamentos, sentimentos e sensações que nem são nossas, que nem queremos ter. Ora, se não queremos ter, é porque não são nossas. E temos que limpar isso do nosso campo de energia. Ora, se nós não conseguimos, o melhor é contratar um terapeuta, um especialista. Porque quando estamos a uma energia que não queremos, estamos a ter pensamentos de dor, sofrimento, tristeza, e às vezes nem temos motivos aparentes. Isso acontece. Aí está o que é vigiar. Nós estamos com pensamentos e sentimentos que nem são nossos, nem temos motivos para estar com aquela tristeza, com aquela depressão. É porque há coisas na nossa energia que não são nossas. É preciso tratar isso. Orai e vigiai. Orai e vigiai. E depois, quando deixamos acumular várias coisas, diz assim, a minha relação está desmoronada. Financeiramente, estou cobrado, cheio de dívidas, já não sei o que é fazer. Ora, muitas vezes, são essas energias que estão no campo de energia da pessoa que estão a manipular a pessoa para esse tipo de frequência. Desgraças, não é? Porque não está nessa frequência. E são desgraças, depois vão acontecendo umas atrás das outras. A pessoa não desperta, não diz assim, não, vou cuidar, vou fazer uma limpeza, vou fazer uma terapia, vou fazer mantras. Porque é que as pessoas acham que não devem fazer? Os dias tomam banho, a maior parte, vestem-se, alimentam-se. O corpo espiritual é um corpo que precisa de cuidados como o físico, também precisa se alimentar, lavar e vestir. Sim. Só que não é comida física, são outras coisas, a nível energético, espiritual, conforme quisermos. Quis só ver essa parte em relação, porque muitas vezes notamos que temos esses sentimentos, sensações e pensamentos que notamos perfeitamente que não são nossos, mas estamos a ser manipulados por essa energia.
sim, sim. E é pronto, chamar aqui a atenção para isso. Quando isso acontecer, é sinal que estão a precisar de uma intervenção, não é? A nível espiritual, energético. Exatamente, exatamente. Esse vigiar é fundamental. Quais verdades você, é o que eu sempre falo, quais verdades você está falando para você mesmo? Essas verdades as informações que a gente está nutrindo a nossa mente. E como você se sente em relação a isso? O que é o que você se sente? O que você sente, tem pessoas que falam assim, mas como que eu sei o que eu estou vibrando? Simples, o que você está sentindo? Você está sentindo gratidão por cada pessoa? Você está vibrando positivo. Você está sentindo tristeza, medo, angústia? Você está vibrando negativo. Está cá embaixo, está negativo. O sentimento nos diz em que frequência que nós estamos vibrando. Exatamente, exatamente. A partir de 200 é coragem. Mas a maioria da população vibra cá embaixo na tristeza, no medo, na apatia. Muito baixinha, uma vibração de terceira dimensão. Não é? É por isso que as coisas não fluem. E depois doença atrás doença, operação atrás operação. Mas não adianta, porque o problema vem... Não é? O físico já é a manifestação do que vem dos outros corpos. Exato. Se a gente for olhar... Vamos tirar um rim, vamos tirar o fígado, outra coisa qualquer. Mas isso resolve momentaneamente, não é? Durante um ano, durante 2 anos. Porque se a pessoa continuar a vibrar nessa frequência, aqui a minha secretária é bonita. Vai passar, maluquinha. Vai passar. Eu gosto muito de interagir assim com as câmeras e tal. Vai acabar, pronto, precisar de outras intervenções cirúrgicas. Portanto, eu não estou a dizer de modo nenhum que não as façam, se sejam feitas, mas é preciso precaver-se nesse âmbito da parte mental, emocional e espiritual, orai, vigiai, e alguma coisa tem que mudar na vossa vida quando isso acontece, porque senão pronto, o problema pelo facto de tirarmos um órgão não fica o problema resolvido para sempre. Não? Sim. Há pessoas que conseguem, mas também vibram de outra forma, não é? Encontram o caminho. Encontraram outro caminho. E começaram a vibrar mais alto. Então, é sempre possível, estamos sempre a tempo de encontrar o caminho. Outra coisa importante é que, por exemplo, nós, como terapeutas ou mentores, damos as ferramentas, ajudamos, limpamos a energia, até podemos abrir o caminho, limpar o caminho, alcatifar o caminho, mas jamais podemos fazer o caminho das pessoas, não é? Sim. Eles têm que fazer o caminho com os seus próprios pés, têm que querer mudar para que a mudança aconteça. E tem pessoas, os caminhos que durante aqui não foram corretos, pronto, têm que encontrar e fazer o caminho em direção àquilo que realmente desejam e que querem, em detrimento daquilo que não querem. Sim. É preciso ter uma vontade inabalável para se conseguir sair da zona de conforto e caminhar em direção ao desejado. Exatamente. Exatamente. É como eu sempre digo, nós e muitos outros terapeutas servimos como se nós fôssemos personal trainer. A gente indica a academia, os equipamentos, alimentação, como utilizar os equipamentos, mas não é porque eu levanto 50 quilos e não é porque eu passei essa informação adiante que quem tiver a informação vai levantar 50 quilos. Ela tem que ir no ginásio, ela vai ter que começar com 5 quilos e uma hora pode chegar até mais do que eu. Mas a questão é que não sou eu fazendo.
Exatamente. Pessoa tem que fazer. Agora, eu, por exemplo, a gente passa por diversas situações, como você passou, Jorge, e a gente conseguiu se resgatar do fundo do poço através de um monte de ferramentas, umas serviram, outras não, e a nossa experiência faz com que a gente compile o melhor de tudo isso e esteja agora aqui contribuindo com vocês. Mas também não quer dizer que não existam outras, pode existir. A questão é, ou com a gente, ou com outras, vocês têm que insistir, porque ninguém é melhor do que ninguém. Insistir e persistir. Exatamente. Até conseguir. E se nós conseguimos, e muitos dos nossos clientes também, vocês também conseguem. Não tenha dúvidas disso. A única limitação que existe é aquela que a gente impõe na nossa mente como verdadeira. Isso é o impossível. Isso é o impossível. O resto são limitações que a gente acredita como verdades, por conta dos pontos de vista, por conta dos parâmetros que nos disseram e que nós compramos como verdades. E ponto final. Pois é fundamental que, pronto, que exista limpeza desses pontos de vista, de implantes. Para quem não sabe o que são, implantes distratores são este tipo de pensamentos e emoções negativos, como vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, ciúme, vergonha, raiva, inveja, enfim, pontos de vista, julgamentos, são tudo situações que nós aprendemos desde miúdos, desde criança, a julgar e a ter esses pontos de vista, a ter medo, a ser agressivos, para nos defendermos dos colegas, etc. E tudo isso. São coisas que umas já vêm connosco, vidas passadas, outras aprendemos, e é importante que para que se possa manifestar os nossos objetivos, termos uma vida mais leve, mais alegre, mais gloriosa, mais abundante e mais saudável, é importante que nos libertemos de todos esses pontos de vista, julgamentos, projeções, rejeições, implantes distratores. Isso falando numa linguagem de access, não é? Porque há outras ferramentas, há muitas outras coisas, e tudo, é preciso que se note que tudo é energia, e quando estamos arraigados e muito apegados a esses pontos de vista, a esses julgamentos e a esse tipo de coisas, dificilmente conseguiremos manifestar alguma coisa grandiosa ou alguma coisa melhor. O universo está preparado para nos dar tudo quando nós pedimos. Nós temos que estar preparados para isso, porque estamos na vibração negativa, da dificuldade, etc., dificilmente conseguiremos. Então, nós, com as ferramentas que possuímos, não é, e a experiência, podemos ajudar imensamente as pessoas a manifestar, porque desde logo, a partir do momento em que se ativa uma frequência, uma terapia, em que os campos de energia são limpos, a pessoa fica livre para viver, para manifestar, para se curar, etc. Existe aqui um pequeno, senão por vezes pode não ser suficiente, apenas uma, como muita gente pensa que é. Podem ser precisas várias. Por outro lado, também é preciso que algumas pessoas aprendam a encarar isso como um investimento e não como um custo. Não é verdade? Oh, Carlos, você quer falar um bocado sobre isso? Sei que também é entendido. Imagina, o retorno que podem ter, não é? Quando há um desbloqueio emocional, há um desbloqueio magístico e coisas do género que também existem, quer as pessoas acreditem, quer não. E a partir do momento em que se desbloqueia, tudo pode fluir. Carlos. Eu costumo dizer o seguinte, né, que muitas vezes o que nos impede esse investimento em nós mesmos, né, é o apego à necessidade de ter, a necessidade de... É a gente pensar assim, mas isso vai me fazer falta.
Mas é assim, né? O apego nada mais é do que o alimento do ego. Quando eu até gravei um áudio esses dias, né, sobre a gente estar disposto a passar por uma transformação, a gente tem que estar disposto à mudança. E o que é mudança? Mudança é mudança. É a gente entregar coisas diferentes e receber coisas diferentes. É a gente se libertar daquilo que está nos fazendo mal. É a gente entender que somos seres infinitos e que tudo podemos. Ora bem, se eu tudo posso, por que eu tenho medo de perder algo? Eu não tenho que ter medo de perder. Eu tenho que ter medo de nada, porque eu posso reconstruir de forma diferente e muito melhor. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que perder, a gente precisa perder, que a gente vai perder, mas a gente tem que ter esse desapego. A gente tem que estar disposto a compreender que a gente não faz diferença você perder ou não, porque se o que você tem não é bom, por que você tem medo de perder? Por que às vezes a gente tem medo de dar uma roupa, a gente tem medo de... Tem tanta coisa que às vezes a gente guarda, que estão ali com energias negativas. E outra coisa, tudo que a gente vê, a gente guarda. A gente está dizendo para o universo que a gente não precisa de mais nada. A gente já tem tudo. A gente já tem tudo. Eu não sei se vocês observarem, mas a maioria dos artistas de televisão, tudo, eles renovam o guarda-roupa deles todos os anos. Eles dão tudo. E compram tudo de novo. E muito mais. Por quê? Porque não tem esse apego. O apego, ele só alimenta o ego e nos traz uma falsa sensação de que a gente está confortável. Mas, na verdade, só tem um jeito da gente estar confortável. É permitindo o fluxo. E o fluxo é entregar e aquilo volta amplificado. É como é o fluxo do rio. Vai para o mar, chove, vai para o rio, vai para o mar, chove, vai para o rio. Se você trava isso daí, para de chover. Para de chover. É ilusão, é ilusão. Você para de receber. Então, só que, claro, né, a gente foi condicionado a isso, porque desde pequeno, né, a gente tem que guardar, a vida é dura, a gente tem que pensar no amanhã. Não existe amanhã, só existe agora. Quantas pessoas guardam e de repente morrem? Aí fica com os filhos, aí os filhos casam mal, aí vai para a mulher, aí a mulher gasta com o outro. Aí... Exatamente. Cansa de ver isso. É que não existe, nem existe o amanhã, nem existe o ontem, só existe o agora. Nós estamos sempre no agora. Ó, o agora, tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, mas ó, vamos lá. O ontem, quando você viveu o ontem, ele era o agora. E exatamente, e o agora de hoje nada mais é do que aquilo que você fez no agora de ontem. Então só existe o agora. E o que você fizer agora hoje, você vai ver no amanhã, que é o futuro, mas você só vai ver no agora. Quando você estiver lá, no agora, você vai ver o que você fez agora. Então, o que conta é o agora, só o agora. Esquece o passado, não tem como mudar. Você consegue mudar o passado a partir do agora. Por quê? Porque o agora de hoje vai ser o passado de amanhã. Então, você pode mudar. Amanhã você vai estar vendo esse passado. E você pode mudar ele agora. É a única maneira de mudar, exatamente. Exatamente, mas se você fica no... Ai, porque quando meu filho era vivo, quando minha mulher era viva, se a minha mulher estivesse viva... Não adianta nada. Quem vive no passado vive em depressão. E quem vive no futuro, com medo do futuro, vive da ansiedade. Portanto, é importante que nos foquemos no agora. Se alguma coisa pode ser feito, será sempre no agora. Sempre. Inclusive, Jorge, é assim, eu costumo dizer que a gente tem que construir o agora, a partir do que a gente pretende para o futuro. Eu vou explicar melhor. Muitas vezes, às vezes a pessoa pode falar assim, mas como que eu vou determinar o meu agora em função do meu futuro se o meu futuro não existe? Pois é, mas eu dou um exemplo aqui. Se eu chegasse para alguém aqui agora e falasse assim, se amanhã você estiver aqui até a meia-noite na minha casa, você vai ganhar 1 milhão de euros. Bom, eu imagino que todas as pessoas já têm um plano para amanhã. Mas, a partir deste momento, se isso fosse real, todo mundo ia construir o futuro, o agora, em função do futuro. Ia mudar todos os planos
para amanhã receber esse 1 milhão. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber o que a gente deseja para amanhã e construir o nosso agora em função desse futuro. Mas do futuro desejável. O que a gente faz a maioria das vezes é construir o futuro em função do passado. E viver o passado de novo. Está errado. Temos que construir o futuro, o agora em função do futuro. Por isso não é importante utilizar a oficina da mente, que é a imaginação, para imaginar o futuro que queremos ter e começar a construí-lo, escrevê-lo, reescrevê-lo, desenhá-lo, se for possível, sentir a gratidão, a emoção como que já tínhamos, aquele bem, aquele dinheiro, aquela casa, aquele veículo, aquele automóvel. Enfim, em vez de como muita gente faz, quando vai passar um bom carro, diz, olha, aquele digrediu alguém, roubou, sente inveja. Mas isso eu até queria adiantar aqui para quem está nos assistindo até este momento, que agora, no final da semana que vem, eu vou estar contribuindo com um exercício de gratidão muito poderoso, e é o passo a passo, vão ser vários áudios com o passo a passo, é muito simples de se fazer e é transformador. E daqui uns 15 dias, mais ou menos, 20 dias, eu vou estar passando, na verdade, é um curso, tá? Mas não é curso, mas é um passo a passo para vencer crenças limitantes e paradigmas. Esse curso eu vendi durante algum tempo no Brasil, na época era por R$ 990, acho que quase 400 euros, mais ou menos, né? E eu tirei de venda, isso já faz um tempo, e eu vou compartilhar isso aqui com todos do grupo, e não vai custar nada mais, é apenas para quem estiver aqui participando do grupo, vai ter acesso a essas ferramentas. São mais de 20 horas de áudio e de vídeos também, mas principalmente de áudio, explicando passo a passo, desde o princípio, como fazer para a gente trabalhar em todas as limitações, crenças limitantes, de uma forma mais científica, mais para o lado da questão científica, para reconstruir conexões neurais, para fazer novos caminhos neurais, criar novas musculaturas, para reconfigurar o nosso SARA, que é o nosso sistema de ativação reticular ascendente. Então, é uma forma, passo a passo. Exatamente, são mais de 20 horas e a gente a gente vai estar contribuindo aqui com todos, Jorge. É um presente que a princípio, eu até pensei em oferecer como venda e tudo mais, mas até pela contribuição de todos aqui no grupo, por estarem aqui também contribuindo conosco, porque isso é um compartilhar. Na verdade, é recíproco. A gente contribui, mas eles também estão contribuindo. Então, porque agora ainda tem os exercícios aí em andamento, depois eu vou soltar o da gratidão, e daqui uns 20 dias, mais ou menos, aí eu já vou começar a soltar esse, que crenças para quebrar paradigmas e crenças limitantes. É um exercício muito, muito, muito poderoso. E é no passo a passo, conduzido. E o interessante desse exercício e desse curso, pode-se dizer, é que à medida que as pessoas vão fazendo, elas já vão percebendo os resultados assim, nítidos acontecendo. É muito, muito, muito bom. Ok, correto. Dá para fazer um intervalinho? Sim, sim. Depois... Olá, Jorge, estamos aqui de volta. Olá, é verdade. Depois um pequeno intervalo. Tomar uma água. Tomar uma água. Aproveito então, já falamos bastante sobre energias, sobre corpo físico, mental, emocional, espiritual, sobre remédios, pontos de vista, julgamentos, projeções, etc. E todo esse tipo de coisas. Acho que foi até uma conversa interessante, não é? Bastante esclarecedora. Falamos um bocado também acerca da higiene espiritual, que é necessária. O facto também de estarmos e permanecermos no aqui e agora, porque estamos sempre no agora, e o universo funciona no agora e nós também. Aproveitava para me despedir cumprimentando
todas as pessoas, todos os grupos, todas as que assistirem a esta gravação, a este vídeo, em qualquer momento do agora. Um abraço muito grande para todos e estamos à disposição. No futuro soltaremos mais vídeos desse género, com outros temas interessantes, para nos ajudar a despertar e encontrar o nosso caminho rumo ao sucesso financeiro, empresarial, familiar, pessoal, etc, etc. Tudo aquilo que for necessário. Portanto, temos formas de contribuir com ferramentas, com técnicas, com ideias, mentoria, etc. Estamos à vossa disposição. Mais uma vez, boa noite, um grande abraço para todos. Muito obrigado por verem este vídeo. Gratidão. Gratidão, professor Jorge Dias Alves. Gratidão a todos que participaram aqui com a gente, que ficaram aqui alguns minutinhos, contribuindo com essa energia dessa egrégora maravilhosa, que na verdade são vários grupos, né, várias pessoas sintonizadas aqui com essa energia, e isso só potencializa, claro, este campo energético e os resultados também positivos. Gratidão a cada um de vocês, e em breve estaremos aqui novamente, trazendo novidades para vocês, trazendo algumas dicas e também algumas ferramentas e alguns processos para contribuir aí para que todos possam acessar um nível de satisfação mais elevado, satisfação existencial, e para que possamos juntos, cada vez mais, criar essa maravilhosa realidade desejada em todas as áreas da nossa vida. Gratidão a todos. Amor e luz. Gratidão a todos. Amor e luz também. Boa noite. Boa noite.